Oi, tudo bem? Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem com você, minha amiga? Seja bem-vindo a mais uma palavra com Jefferson Noronha. Hoje vou estar trazendo uma palestra a respeito da vida, da sociedade, de como viver em sociedade. A Bíblia fala que a gente não deve fazer acepção de pessoas. Mas também a Bíblia fala que nem todo mundo pode estar perto um do outro, né? A gente vê através de Jesus, da vida de Jesus, né? Quando ele estava aqui vivendo com seus discípulos, com as pessoas que o seguiam, ele foi filtrando alguns tipos de pessoas, né? Então, infelizmente, tem pessoas que a gente tem que ter longe mesmo, né? E a gente tem que aprender como o ser humano pensa, fala, reage, convive em sociedade. E isso só vai fazer bem para a qualidade de vida da gente. Então, hoje, na minha colocação, na minha palestra, hoje, eu vou falar assim, de pessoas que devemos ter por perto. Eu vou dar 6 tipos de pessoas. Depois eu vou estar concluindo. Então, você vai assistir aí, vai parar, dar um tempinho para mim, né? Você aí, dona de casa, que está fazendo seus afazeres, né? Fez já ou vai fazer. Então você dá um tempinho aí, você, meu amigo que está no escritório aí, que está no automóvel, você dá uma paradinha, você está almoçando, não importa onde você esteja, o importante é você dar uma parada aí para estar assistindo esse vídeo que vai dar um foco, uma direção para você. Vamos lá então? Pessoas que devemos ter por perto. O primeiro tipo de pessoas é pessoas que nos ouvem com interesse. Né? A gente vê que às vezes a gente está em amigo, jogando bola, saindo, passeando no shopping, em qualquer lugar, e a gente está conversando e a gente vê que as pessoas estão, parece que ali ouvindo, né? Assim, não vê a hora de parar de ouvir, mudar de assunto. Não, a gente tem que ter, tá certo que tem muitas pessoas que falam, só falam asneira, só falam abobrinha, né? Mas amigos de verdade nos ouvem, pessoas que nos ouvem com interesse. Ter ao nosso redor pessoas que nos ouçam com interesse é fundamental. Isso mostra que eles valorizam nossas opiniões, ideias e sentimentos. Essas pessoas estão dispostas a ouvir com atenção e se envolver nas conversas, o que fortalece o vínculo e promove uma comunicação saudável. Então, pessoas que devemos ter por perto. A primeira é pessoa que nos ouve com interesse, né? Marido e mulher, esposa, marido, esposa, filhos, marido, filhos. Então é muito bom a gente estar conversando com as pessoas, interagindo e notando que as pessoas nos ouvem com interesse. É tão ruim, né? Assim, a pessoa está falando e ninguém está dando crédito, às vezes, pelo que a pessoa está vindo. Por mais que seja um assunto que não interessa para você. Então, se você está ali, está com o seu tempo, a pessoa ouviu você, então a gente deve ouvir as pessoas também. Então, devemos prestar muita atenção nisso. Pessoas que devemos ter por perto. O primeiro tipo de pessoa é pessoas que nos ouvem com interesse. A gente tem que ter interesse, né? Você tá, por exemplo, vamos supor, você vai num culto, prestar atenção, num culto religioso, vamos supor, culto evangélico. Então você está lá no culto, você só está com o corpo presente, mas sua cabeça está ausente, você está em outro planeta, está em outro lugar, em outra localidade. Então, não, se você foi ali para participar de um culto, então você deve ter interesse em estar ouvindo, né? Desde os louvores, tudo aquilo que está sendo ministrado ali, inclusive a pregação do evangelho. Então isso é muito importante. A gente vê nos dias de hoje as pessoas, né, elas gostam de ser ouvidas, mas elas não gostam de parar e ouvir as pessoas. Isso é muito sério, é ruim. Né? Você está conversando com uma pessoa, você está vendo que a pessoa está em outro lugar, está com a cabeça, né? Você está só com o corpo presente. Então isso daí não é bom. O segundo tipo de pessoas é pessoas que torcem pelos outros. Ter pessoas que torcem por nós é extremamente motivador e encorajador. São eles que nos apoiam em nossas conquistas, nos incentivam a seguir em frente e nos ajudam a superar desafios. Essas pessoas são fontes de inspiração e nos impulsionam a alcançar nossos objetivos, né? A minha esposa é assim, meus filhos são assim, a minha sogra, pessoas que estão por perto e pessoas que torcem, né? Eu tenho trabalhado na área de pesquisa e tenho visto o quanto minha esposa, meus filhos, né? Eles estão torcendo por mim. Esse dia eu fiz uma viagem num congresso, né? Lá na Faculdade de Mackenzie, em São Paulo. Fiquei no congresso fechado lá, né? E foi muito bom. Então, eu vi e notava isso, que eles torcem por mim, querem ver a gente estar vencendo os obstáculos, né? Conquistando as coisas.
Então, pessoas que devemos ter por perto. O segundo tipo de pessoas é pessoas que torcem pelos outros. Ter pessoa torcendo por nós é extremamente motivador e encorajador. São eles que nos apoiam em nossas conquistas, nos incentivam a seguir em frente e nos ajudam a superar desafios. Essas pessoas são fonte de inspiração e nos impulsionam a alcançar nossos objetivos. Outro dia eu estava descendo na rua de casa, no meu bairro, e eu encontrei um rapaz. Esse rapaz era do mundo das drogas, do mundo do crime, vivia fazendo coisa errada, roubando. E depois que ele saiu da cadeia, ele mudou a vida dele. Ele está trabalhando numa empresa, não vou dar o nome da empresa, na cidade de Sorocaba, constituiu família, né? Comprou carro, moto. Então, eu fiquei feliz, como que se fosse eu mesmo, Jefferson, tivesse recebido esta benção, porque eu quero ver as pessoas bem, eu não quero ver ninguém bem, por mais que seja a pessoa que falou mal, fez fofoca a meu respeito, eu não tenho, eu acredito de mim que não tenho inimigo. Se a pessoa é minha inimiga, é ela que é minha inimiga, eu não sou inimiga dela, principalmente dentro de contexto religioso, onde se prega amor, se prega perdão, se prega salvação, tantas coisas, né? Então a gente deve torcer, não é porque eu não gosto, né, do Jefferson lá, eu não quero ver o Jefferson bem, não é porque eu gosto de fulano, de ciclano, de Bertrano, se a pessoa está despontando numa área, seja na área profissional, seja na área religiosa, seja em qualquer área, né, tá viajando para o exterior, tá conquistando um trabalho melhor, uma casa melhor, um carro melhor, então eu devo ficar alegre e feliz, e a gente vê que não é o que acontece na maioria das vezes. Então as pessoas têm, um cristão tem que torcer, por mais, porque a Bíblia fala que nós somos um só corpo, né? O qual Cristo é a cabeça. Então eu quero bem, né, dos meus parentes de sangue, quero que eles conquistem casa, vida próspera, vida abundante, né? Claro que isso não é a prioridade é ser salvo na pessoa de Jesus e ter uma vida de paz, de alegria, de felicidade. Mas eu torço para o bem de todos os meus familiares, né? Tanto é que a gente ora, apresenta a Deus, intercede, pede para Deus abençoar, para Deus entrar com salvação, com bênção. Então, pessoas que devemos ter por perto. O primeiro é pessoas que nos ouvem com interesse, o segundo é pessoas que torcem pelos outros. O terceiro é pessoas que têm o hábito de dar. As pessoas que têm o hábito de dar são pessoas generosas e altruístas. Eles estão dispostos a ajudar os outros, seja com seu tempo, recursos ou habilidade. Essas pessoas têm empatia e compaixão e encontram satisfação em fazer a diferença na vida dos outros, né? Então isso daí segue, acarreta aquilo que eu acabei de falar aqui também a respeito de torcer. Então a gente tem que ter, né? Eu sempre falo para Simone, às vezes a gente é muito abençoado, graças a Deus, né? Com roupa, com um monte de coisa, eu sempre faço assim, né? Então a gente tem isso de estar dando, né? Se a gente pode dar, se a gente pode dar uma cesta básica, dê uma cesta básica. Se você pode dar uma continha em dinheiro, né? Dê uma continha em dinheiro. Se você está bem nessa área financeira, você pode ajudar pessoas que estão próximas, irmãos de igreja. A Bíblia fala ajudar principalmente os domésticos na fé. Então a gente tem que estar com isso, né? Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, fala que as boas obras foram feitas para nós andarmos nela. As obras não trazem a salvação, mas fazem parte de uma vida de quem já é salvo, né? Então a gente tem sempre algo para dar, né? Esses dias eu fui subir na minha sogra, daí o rapaz estava lá no container, né? Hoje em dia a gente vê, é normal ver um monte de gente fuçando o container, né? Essas pessoas que usam usuários de droga, principalmente, pessoas da rua. Então ele me pediu, né? Eu estava descendo, ele me pediu, daí eu falei, o que eu tenho lá na minha casa, né? Não é muito, mas eu vou te dar. Então eu preparei uma comida para ele, legal, bacana, né? Outro dia um rapaz também, de um lugar que vende aí as coisas, ele me pediu, né? Ele falou assim, viu, eu queria, você pode arrumar? Aí eu trouxe ele para dentro de casa, vi que uma pessoa que, né, dá para colocar dentro de casa, né? Aí mandei ele sentar, preparei um prato que tinha na mesa, eu coloquei. Então, dar, né, implica naquilo que a gente tem e pode dar, né? Pessoas que têm o hábito de dar. Então, o cristão tem que ter esse hábito, porque a gente tem que ter amor ao próximo, a gente tem que praticar as boas obras, né? Isso faz parte de uma vida cristã. Isso não quer dizer que eu tenho que fazer isso para ser salvo, para conquistar a salvação diante de Deus, a vida eterna.
Não, mas isso daí já faz parte da minha vida, que sou uma pessoa que ouço a voz de Deus, Deus fala no meu coração, eu busco a vontade de Deus dentro da palavra de Deus. Então o cristão, ele tem que ter o hábito de dar. Eu não me conformo, às vezes, de ir na casa de cristão e ver aquele estoque de comida, de bebida, de roupa, às vezes barrotado, sobrando. E tanta gente precisando, necessitada, né? Isso daí é um fato, não precisa ir muito longe, né? Dentro do contexto de vida, religião, sociedade, que a gente conhece muitas pessoas e sabemos da carência da sociedade. Então, o cristão, estou falando aqui cristão, mas isso serve para qualquer pessoa. E pessoas que devemos ter por perto, pessoas que têm o hábito de dar. O quarto tipo de pessoas que a gente deve ter por perto são pessoas que raramente reclamam, né? Todo mundo reclama, é normal. Se eu falar que eu não reclamo, eu sou mentiroso. Então, mas a gente tem que diminuir a reclamação. Eu escutei um pregador falar que é uma intercessão diabólica. Quer dizer, você está chamando o diabo, coisa ruim para perto de você. Então é tão ruim, né? Aquelas pessoas que só reclamam. Então você para, você conversa com um amigo, com um colega, com o irmão da igreja, com o vizinho. Poxa, vamos falar de papo agradável, vamos falar das bênçãos de Deus, de salvação, de paz, de perdão, de coisas que estão acontecendo. Não, as pessoas, quando param para conversar, meu Deus, é para reclamar, é para falar da política, é para falar do salário, é para falar das coisas que estão subindo, é para falar da gasolina. Só reclamam. Eu não sou hipócrita, eu tenho problema, eu reclamo também, mas a gente tem que diminuir a reclamação. É tão ruim ficar perto daquela pessoa que só reclama, né? A pastora estava falando domingo na pregação do Lipe não, é o Leon Lippe e a Iana Hard. É um desenho que passava para o pessoal aí da galera da década de 80, que pode ser que muita gente jovem não conheça. Se você colocar no YouTube lá, Lippe e Iana Hard, você vai ver. Essa hiena, ela era pessimista. Tudo que o leão falava, ela falava que não ia dar certo, que já estava vendo que não ia dar certo. Então ela só reclamava, né? O slogan dela, o clichê dela era: "Ó dia, ó azar, Lipe, eu te falei que isso não ia dar certo." Então tem que tomar muito cuidado, é tão ruim, né? Às vezes você tá tão alegre, feliz, contente, esperançoso, é tão bom a gente tá esperançoso com a vida, com as notícias. Aí chega uma pessoa dessa que só reclama, né? Então acaba, né? Você tá com a autoestima lá em cima. Aí uma pessoa chega perto de você e só começa a reclamar do governo, do salário, do aluguel que tá caro, da gasolina que tá caro, do preço do frango que subiu, do preço da picanha, né? É pessoas que só reclamam, meu Deus, não tem outro assunto, é só reclamar da vida, reclamar do pastor, do padre, reclamar do ancião, do cooperador. Então, não, vamos ter pessoas por perto, vamos fazer uma seleção, sem fazer acepção, mas um filtro de uma seleção, pessoas que devemos ter por perto. O quarto tipo de pessoas, pessoas que raramente reclamam. Ter ao nosso redor pessoas que raramente reclamam é positivo, pois ela tem uma mentalidade positiva e focam em soluções ao invés de problemas. Essas pessoas são resilientes e encaram os desafios com otimismo, o que cria um ambiente mais harmonioso e inspirador, né? Vamos falar de coisas boas, né? É utopia? Não é utopia. Utopia é só ficar dando risada, achar que o mundo é só felicidade e os problemas estão aí diante dos nossos olhos. Mas, poxa, vamos crer em Deus, vamos depositar a nossa fé em Deus, vamos acreditar que a gente vai conseguir resolver as nossas adversidades que estão de perto, né? Seja em ordem familiar, seja em ordem religiosa, seja no trabalho, em qualquer lugar. Vamos olhar além do horizonte, né? Com o olhar da fé, da esperança em Deus e na palavra de Deus, que a gente vai conseguir vencer os obstáculos e as adversidades, né? As pessoas positivamente que falam, né? Tão bom a gente conversar com alguém que coloca a gente para cima, né? Traz uma palavra de ânimo, uma palavra de autoestima. Não vai dar certo, sim, você vai conseguir. Você é jovem, você é bonito, você tem boa aparência, você é dinâmico, você é uma moça legal, bacana, você vai conseguir conquistar. Deus vai te abençoar. As bênçãos de Deus são derramadas sobre o planeta. É a gente que tem que ir de encontro a elas, né? Através das nossas atitudes e das nossas escolhas em Deus. Então, o quarto tipo de pessoas que a gente deve ter por perto são pessoas que raramente reclamam. O quinto tipo de pessoas são pessoas que inspiram as outras pessoas. Ter ao nosso redor pessoas que nos inspiram é enriquecedor. Essas pessoas possuem qualidades admiráveis, como coragem, determinação, criatividade ou compaixão, e nos motivam a sermos melhores e atingirmos nosso potencial máximo. São exemplos a serem seguidos e nos estimulam a perseguir nossos sonhos. Também é a continuação disso que eu acabei de falar aqui, né?
que aqui falou que a gente deve ter no quarto, pessoas que raramente reclamam, então pessoas que inspiram outras pessoas. É tão bom, né? A gente olhar para uma pessoa e ver, nossa, aquela pessoa é dinâmica, aquela pessoa é inteligente, nossa, como aquela pessoa está conquistando, aquela pessoa conquistou uma família, aquela pessoa já conquistou um trabalho legal, conquistou uma casa legal. Então são pessoas que nos inspiram, então são pessoas que a gente deve ter por perto. Como eu falei, sem fazer acepção de pessoas, sem escolher, né? Mesmo que a pessoa não esteja, às vezes, perto de você, mas que você olhe para essa pessoa como uma referência na sua vida, seja em ordem do trabalho, seja em ordem de uma vida religiosa, em qualquer lugar. Então, eu estou falando sobre pessoas que devemos ter por perto. E o quinto tipo de pessoas são pessoas que inspiram outras pessoas. A gente vê, né, o YouTube, a plataforma do YouTube. Tem tanto pregador, palestrante, né, pessoas dinâmicas, né, até coach, vou falar, né, a gente tem que tomar cuidado, a gente ficar denegrindo, descendo além, em cima de por exemplo, de um coach. Coach é treinador. Nós somos treinados, eu sou treinado, você é treinado, a pessoa fala assim, eu não gosto de coach. Mas às vezes nem sabe, é igual teologia, eu estou na área da teologia, eu sou formado em teologia. Eu vejo no meio religioso, principalmente pentecostal, desce a lenha, é teologia, é teologia. Nem sabe o que significa, meu Deus. Falar sem conhecimento de causa é assinar atestado de ignorância. Vamos entender primeiro, vamos saber, conhecer, como eu falei, eu sempre falo, em todo lugar tem o peixe bom e tem o peixe ruim. Tem coach que não vale nada, que só tem interesse, só quer arrancar dinheiro através de cursos, mas tem coach que é sincero, é honesto, tem cristãos coaches que estão aí na sociedade ajudando as pessoas, trabalhando nessa área de treinamento, né? Então vamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente entende. Tem muitas pessoas que eu vejo que toma posição na vida e nem vê o que é. Escuta o galo cantar e nem sabe onde o galo está cantando e toma uma decisão. Não, vamos analisar. Você sabe o que é coach? Você sabe o que significa coach? Então, antes de você descer a lenha, criticar, ficar falando mal, aprenda o que é. Né? A Bíblia fala isso. Examinai tudo, né? O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Examinai tudo e retém o que é bom. Então, esse tudo, coach também está um treinador. Nós somos treinados no Evangelho pelos nossos líderes, pelos nossos pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, cooperadores, anciãos, gurus. Aonde a gente está ali se reunindo como igreja, a gente está sendo treinado também. Então, um pastor, um líder cristão, não deixa de ser um coach, né? E a gente está sendo mentoreado. O sexto tipo de pessoas que a gente deve ter por perto, eu estou falando nessa palestra minha a respeito de pessoas que a gente deve ter por perto. São 6 tipos de pessoas. A última, eu me encaixo bem nessa, pessoas que compartilham conhecimento. Ter ao nosso redor pessoas que compartilham conhecimento é uma oportunidade de aprendizado constante. Essas pessoas estão dispostas a compartilhar suas experiências, habilidades e conhecimento, o que nos permite expandir nossos horizontes e ganhar novas perspectivas. Promove um ambiente de crescimento e desenvolvimento. Esse é o meu ideal, né? Com a minha network, com o meu canal no YouTube, com as minhas plataformas, né? Que é o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Então eu gosto, né? O Noronha Pesquisador é o canal e o Café com Noronha tá aí nas redes sociais, na internet. Eu tô tendo essa oportunidade, não tô deixando passar. Então essa oportunidade qual é? A oportunidade de falar de Deus, a oportunidade de falar do pensamento crítico, como que a gente deve analisar e filtrar as coisas, falando a respeito da ciência, o jeito que está na sociedade hoje, é a ciência que deve ser limpa, laica, né? E a gente deve tomar cuidado para não deixar influenciar pelos tipos de visões e modelos do mundo, seja pelo ateísmo, seja pelo teísmo, qual eu faço parte, cristão. Não, a ciência é boa, a ciência nos ajuda. Então, só que a gente tem que tomar cuidado, saber filtrar ela, para não deixar o nosso modelo de mundo, a nossa visão de mundo, querer influenciar e dominar a ciência. Então, eu falei nessa palestra hoje, já foi meu tempo, aí o tempo voa, o tempo passa, né? Pessoas que devemos ter por perto. O primeiro é pessoas que nos ouvem com interesse. O segundo é pessoas que torcem pelos outros. O terceiro é pessoas que têm o hábito de dar. O quarto são pessoas que raramente reclamam. O quinto é pessoas que inspiram outras pessoas. E o sexto, agora eu estou terminando, pessoas que compartilham o conhecimento. Ter ao nosso redor pessoas que compartilham o conhecimento é uma oportunidade de aprendizado constante. Essas pessoas estão dispostas a compartilhar suas experiências, habilidades e conhecimento, o que nos permite expandir nosso horizonte e ganhar novas perspectivas, promove um ambiente de crescimento e desenvolvimento.
ter pessoas com essas características que eu acabei de falar ao nosso redor pode ser extremamente benéfico para o nosso crescimento pessoal e bem-estar emocional. Eles contribuem para um ambiente positivo, inspirador e enriquecedor. E quando eu falo em conhecimento, é toda a área, né? Não é só a área de conhecimento, por exemplo, numa disciplina acadêmica, que eu sempre falo de teologia, filosofia e ciência. O conhecimento é amplo, é vasto. A Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer. É progressivo, desde você mexer dentro de casa, né, em qualquer área, seja no encanamento, na parte elétrica. Esses dias o rapaz que a gente sempre contrata para fazer serviço aqui em casa, ele veio limpar a caixa d'água, então eu fui lá, subi com ele, acompanhei, fiquei de ajudante dele, entrei dentro da caixa d'água, que era grande, 2.000 litros, e ajudei ele. E a gente conhece, você fica perto de pessoas que manuseiam, né, o dia a dia, o cotidiano, seja desde um encanador, um pintor, um pedreiro, qualquer pessoa que seja. E a gente sabe que existem pessoas que são dadas, tem tempo, né? Eu gosto, né? Nessa área minha que eu sempre estou na internet, que é a área de conhecimento, eu gosto, eu tenho prazer naquilo que faço. Então eu estou encaixado aqui, pessoas que compartilham conhecimento. Vamos compartilhar, né? O Lair Ribeiro fala que o conhecimento ele deve ser usado e aplicado. Então, se o conhecimento não é usado e aplicado, é como um navio que está carregado de ouro, que afundou e está lá no mar. Então, o ouro está lá no fundo do mar, não vai ter serventia nenhuma. Assim é o conhecimento, se você retém só para você. Não posso ser egoísta, né? Se eu aprendo a respeito de Deus, se eu aprendo a respeito da vida, se eu aprendo a respeito de ciência, seja em qualquer área, cosmológica, na física, na biologia, na história, em qualquer área, é muito bom a gente estar compartilhando, né? Compartilhando conhecimento é muito bom, faz bem para mim e faz bem para quem eu acredito que está aí sempre me seguindo nas redes sociais. E quanto mais eu passo, mais eu aprendo. Eu gosto de estar gravando os vídeos, igual estou gravando esse, e tá passando o conhecimento. Então foi aí, eu estou encerrando a palestra, pessoas que devemos ter por perto, sem acepção, sem maltratar ninguém, sem ser grosso, sem estúpido, mas a gente deve filtrar, colocar limite, né, em muitas pessoas evasivas, pessoas tóxicas, mas devemos ter sempre por perto pessoas que vai acrescentar algo em nossa vida, em nossa maneira de ser, em nossa vida espiritual, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, ó. Beijo no coração do Jefferson Noronha para você, para sua casa e para sua família.